Olá, boa noite a todos. Estou aqui a convite de um amigo para um diálogo, para um debate. E resolvemos fazer isto ao vivo aqui no Facebook. E estou aguardando ele, né, que brevemente estará aqui. E acredito que vai ser de suma importância os assuntos que nós vamos tratar, né? E ele chegou, né? Tá aqui na live já. Adicione. Pronto, tranquilo. Boa Tá me noite, ouvindo, Júnior? Boa noite, Júnior. Tá me tudo ouvindo? bem? Beleza? Tô, Ouvindo, né? Tranquilo. beleza. Ô Júnior, eu não te conheço Oi, nem pessoalmente, a primeira vez nós dialogamos assim. Você é de que estado? Você mora onde e tal? eu sou de São Paulo, eu sou do extremo leste de São Paulo. Alguns dizem que já é interior de São Paulo, é uma cidade chamada Mogi das Cruzes. Conhece? Não, já andei em São Paulo, mas eu não conheço não, esse não. Mas é bem falado, viu? Esse lugar aí. É, é porque é interior, é extremo leste, né? Ok. Agora eu vou Você, dizer, eu, você é de onde? eu sou do Ceará. Eu já morei muito tempo fora assim, do Ceará, mas no caso eu sou cearense. Eu moro a 300 e pouco da capital cearense, Fortaleza. Certo. Certo, né? Ô Daniel, Sim. é, o meu intuito em conversar com você é Uhum. porque eu tenho observado em muitos estudiosos, eu sei que você é um cara sério, embora eu discorde de você em alguns pontos, eu sei que você é um cara sério, e o que eu vejo e o que eu tenho não só em você, mas em muitos outros estudiosos, né, é o foco de Sim. preocupação de vocês. Tá conseguindo ouvir aí? Eu acho que travou. Tranquilo. Estou Tá ouvindo. tudo Nós bem estamos aí? ouvindo aqui na live. Tranquilo. Sim. Então, o motivo da minha indagação lá no WhatsApp é porque eu percebo que o foco da igreja hoje está distorcido. Eu lembro que no começo da pandemia, o Paulo Júnior, que é um pastor reformado, ele fez um vídeo criticando os líderes religiosos, Valdomiro, Silas Malafaia, e ele disse assim: olha, por que vocês não curam os que estão infectados agora? Eu enxerguei esse vídeo como alguém acusando o outro. Então eu vi na pessoa do Paulo Júnior um acusador e um oportunista, porque usou do momento da crise para poder atacar outros líderes religiosos. E eu não estou defendendo esses outros líderes, eu acho que eles precisam sim ser confrontados. Mas ele usou do momento da pandemia para poder criticar esses outros líderes, e eu vejo isso como oportunismo. Eu vejo que você e muitos outros ainda estão nessa briga de Hum, atacar outras denominações, de atacar outros líderes. E eu entendo que a igreja tem uma responsabilidade muito maior que essa na crise. Por isso que eu disse para você, Daniel, eu espero que você aprofunde o seu nível de estudo e de abordagem, porque a igreja precisa dar uma resposta para o mundo e a igreja não está dando essa resposta. O que a gente faz é atacar uns aos outros e perder tempo nos debates pequenos. Mas o que a igreja tem a dizer para um mundo que hoje está desesperado, um mundo que não tem resposta de nenhum dos lados? Então, eu acho importante a gente
falar sobre isso, porque ninguém fala sobre isso, a igreja está calada, os líderes estão se atacando uns aos outros e o povo está aí sem saber o que fazer e sem resposta de ninguém. Então, a minha iniciativa é por isso mesmo. Ok. Deixa eu dizer para você, Júnior, você falou que talvez o Paulo Júnior, eu não quero defender, eu não gosto de citar nome, mas esse cidadão chamado Paulo Júnior, intitulado de pastor, ele diz que, você falou que ele a um momento ele é um oportunista, um momento e tal. Nós colocando na balança, não de defender, mas na balança, nas probabilidades de bem e de mal, o que é que você acha na questão? Porque se há oportunista, em criticar, qual é o mais difícil, vamos dizer assim, o mais feio? Aqueles que usam até de feijão, né? Até de feijão consagrado para curar o coronavírus, não sei o que mais. Você acha que esse outro líder religioso que usa o feijão, usa outros métodos para pegar o dinheiro do povo, arrancar o dinheiro do povo, não merece uma crítica forte, vamos dizer assim? Ô Daniel, a sua internet está cortando. Tá A cortando, sua tá? fala ela tá cortando. Talvez seja que Mas o vídeo. você que Não, certo. eu estou dizendo assim, porque se há um momento de oportunistas, qual é o mais ruim? Aquele que pega a oportunidade para criticar aqueles que estão vendendo feijão ungido, segundo eles, para curar o coronavírus, entre outras ofertas, votos e muito, muito dinheiro envolvendo isso aí para poder curar o coronavírus e outras coisas mais, faz campanha e entra dinheiro, coisa do tipo assim. Será que não tem que levantar alguém no meio dessa massa humana para criticar essas atitudes desses líderes inescrupulosos que usam o nome do Senhor Jesus, usam a Bíblia para arrancar dinheiro do povo? Será que não tem que haver uma crítica? Ou nós vamos ficar de braço cruzado? Não. Daniel, nós sempre criticamos aqueles que de alguma maneira tentam mudar o texto sagrado, o texto bíblico, e fazer com que o texto diga aquilo que o texto não diz. Então, sempre houve e sempre haverá pessoas que tentam distorcer o texto bíblico. E Deus sempre levanta alguém para se contrapor a essa pessoa e para confrontar essa pessoa. Os falsos É isso que eu estou profetas, dizendo. eles não prosperam eternamente. Eles não prosperam eternamente porque Deus sempre levanta alguém. Sempre tem uma voz solitária no deserto que está confrontando essas pessoas. Só que a gente não pode olhar com essa visão meio que maniqueísta ou binária, como quem está mais certo, quem está mais errado. Porque todos nós, dentro de um debate público, temos uma parcela de culpa e também uma parcela de responsabilidade. Então, até um certo ponto, é óbvio que o Paulo Júnior tem razão. Mas ele perde a razão quando ele usa um momento de crise, um momento de desgraça, para atacar essas pessoas. Quando, na verdade, a população brasileira carece de líderes que sejam sãos mentalmente e espiritualmente e que possam direcionar as pessoas para um caminho certo e para uma decisão correta. Então, a gente está enfrentando um problema que nos atingiu pessoalmente. Todos nós somos atingidos pessoalmente. Qual é a resposta da igreja para isso? Dos líderes cristãos? E eu me refiro a todos. Eu me Só um refiro a momento aí. todos. A gente vai Isso, continuar criticando isso. uns aos outros? Se eu falar uma coisa para você, já que tocou no termo igreja, o que é a igreja para você? Define, que isso é fundamental, vamos dizer assim, é o ponto inicial sobre muitas coisas dentro da Bíblia. O que é a igreja para você, Júnior? Para mim, igreja é uma instituição divina. A igreja é uma instituição divina, não constituída por blocos, paredes, por um sistema religioso. Eu não acredito em uma organização clerical, aonde você tem um obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista e um pastor lá na ponta. Eu não acredito nesse sistema
clerical de igreja. Eu acredito que a igreja é mais espiritual do que física. E onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estará presente. Então, nós não precisamos de todo esse aparato religioso e de todo esse aparato institucional com regras, com regras dogmáticas impostas por uma liderança. Eu acho que isso não é igreja. Eu acho que a igreja reside na simplicidade do coração do homem. Na simplicidade do coração do homem. E ela é mais espiritual do que física. Nós dois agora, se a gente começar a orar aqui... Ok. Mas, assim, no início você falou sobre a questão, no momento da questão de criticar, você dando essa definição do que é igreja, não estaria criticando? Não entendi. É que cortou. Eu não entendi o que você falou. Deixa eu dizer. Então, no início você falou sobre a questão da crítica. Ter cuidado da crítica. Do jeito que você definiu aí a questão do que é a igreja, não estaria, de alguma forma, vamos dizer assim, também criticando aqueles que pensam diferente do que é a igreja? Não, eu não estou criticando. Você pediu para mim definir o que é a igreja. Isso, e eu estou dando a minha definição do que eu acho que é a igreja. Isso, mas para muitos não é assim. Certo. Então seria uma crítica para eles. Né? Para eles seria uma crítica. Não, não, eu não estou criticando. Porque se for o caso, se houver alguém nos assistindo aqui que entenda uma outra forma de igreja, eu estou aberto ao diálogo. Eu posso conversar com essa pessoa, a gente vai para os textos bíblicos, a gente vai para os registros primitivos da igreja e a gente vai comparar um argumento com o outro para saber quem tem razão. Sim, mas não sei, eu não saio criticando assim de graça ninguém. Isso, mas de qualquer maneira. Eu estou dando a minha opinião. Isso, mas não seria uma crítica? Acredito que seria uma crítica também. Então, eu não vejo, deixa eu dizer uma coisa, que eu não vejo errado a questão da crítica, certo? Porque se há crítica, é o significado do que é crítica. É olhar com cuidado as coisas, com detalhe as coisas. E muitas vezes, a ideia que não bate com a outra pode ofender outra pessoa e a outra pessoa vai achar que é uma crítica. E nós vivemos, você sabe que nós vivemos em uma geração do mimimi. Não julgueis, não fale assim comigo, vai me machucar. Então hoje a pessoa tem que falar com cuidado, como é. Então é meio complicado, tá entendendo? Então quando às vezes eu vou falar, ô Júnior, eu falo falando mesmo, tá certo? Não para me aparecer, não para me mostrar, mas é o meu jeito de se, vamos dizer assim, de se expor ou expor as questões que eu entendo, tá entendendo? Nem que seja uma crítica para quem acha que é crítica, nem que acha que é isso e aquilo, mas eu vou tentar mostrar na escritura que aquele pensamento não se encaixa dentro do texto, do contexto e assim por diante. Nem que a pessoa ache que é uma crítica, não tem nenhum problema. A crítica, sendo uma crítica boa, ela constrói e não destrói, dependendo do contexto. Você tem alguma questão a acrescentar? Alguma pergunta a fazer? Não. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Certo. Daniel, o negócio é o seguinte. Eclesiastes já nos ensina, com um grau de sabedoria muito grande, que existe um tempo determinado para todas as coisas. E nós temos um tempo no nosso dia onde a gente, de fato, faz críticas a coisas que, ao nosso ver, não está certo. Só que quando você critica toda hora e você não distingue o tempo determinado para cada coisa, e você vai criticando e criticando e criticando, a sua crítica perde o sentido e perde a força. Perde o sentido e perde... Tô entendendo. Tô entendendo. Então, né? Eu não estou proibindo ninguém de criticar e não estou dizendo que criticar é errado. Sim. Eu estou dizendo que agora, no momento de crise, a igreja precisa se posicionar como uma instituição unida. Você me mandou uns textos lá e você começa um texto dizendo assim, que a igreja é semelhante ao exército. É um só. Não, nos estados brasileiros. Sim. Não, é a questão da unidade do corpo de Cristo. Pode continuar? Sim, pode.
Pronto. Certo. Deixa eu só amarrar meu ponto. Deixa eu só amarrar meu Sim, ponto. pode amarrar aí. Então, você mandou Tranquilo, o texto dizendo que a igreja é como o exército. A igreja é como o exército que está distribuído em vários pontos do país, em vários estados, só que é o mesmo exército, não existe outro exército. Então, eu acho que a igreja, independente do modo com que você enxerga a igreja, eu me refiro àqueles que amam a Jesus, àqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, para que nós, nesse momento, sejamos também esse exército unido. Num momento como esse, a gente não pode ficar fermentando divisão. Ainda que a crítica seja necessária, ela tem um momento certo para ser feita. Nesse momento, a gente devia nos unir enquanto pessoas que acreditam em Jesus para dar para as pessoas respostas que elas não têm na televisão, no Jornal Nacional, respostas que elas não vão achar em lugar nenhum, só vão achar na igreja. E é por isso que nós somos a luz do mundo. A luz ela brilha mais no momento de mais escuridão. O que eu estou querendo é que a gente brilhe agora nesse momento. Por exemplo, muitas pessoas enxergam esse vírus, esse coronavírus, como uma punição divina, como a ira de Deus sobre aqueles que desdenharam de Jesus no carnaval. Você lembra disso? Que no carnaval eles fizeram lá uma marcha com Jesus, pisoteando em Jesus, humilhando Jesus? Então, alguns estão dizendo, que esse coronavírus é uma punição de Deus. Então, eles imaginam na mente deles um Deus totalmente raivoso, um Deus totalmente punitivo, descontrolado, um Deus que ama, punir as pessoas e entregar elas à morte. Não é esse o Deus que nós cremos. E cadê a igreja para explicar para essas pessoas a visão bíblica acerca do que está acontecendo hoje no mundo? Então eu convido não só você, mas aos que nos assistem, aos estudiosos, como você que é um estudioso, a não focar o seu estudo somente na sua experiência imediata. Porque se você for focar o seu estudo na sua experiência imediata, é isso que você vai ver mesmo. Eu convido você a pensar a realidade em si. A realidade em si. Você aprende na filosofia, embora muitos não gostem de filosofia, mas você aprende que um bom filósofo é aquele que filosofa a partir da sua realidade. Então, qual é a nossa realidade hoje no país? A gente tem que focar o nosso pensamento nessa realidade. E a partir dessa realidade, concluir alguma coisa para o bem da sociedade. Entende? Sim. Então, eu convido as pessoas a pensar mais, a interagir mais com a sociedade. Você tem alguma observação a fazer sobre isso? Eu tenho muitas observações, tá entendendo? Só que esse discurso seu, né, politicamente correto, o jeito de você dialogar e tal, mansamente, tal, em muitos aspectos não funciona, certo? Não funciona. Nós sabemos que a geração de hoje é uma geração totalmente depravada. E quando você fala da questão, no início do seu diálogo, dessa parte, sobre a questão que eu tinha colocado que a igreja é como um exército, eu falei da questão da unidade do corpo de Cristo, não falei da questão denominacional, certo? E quando você falou, não podemos causar divisões e coisas do tipo assim, mas você sabia que... Isso. Não, você falou assim no início, falando que a igreja é como um exército e tal. E não podemos, nesse momento, causar tanto... Sim, mas eu falei do ponto da união mesmo. Isso, da união. Mas nesse momento não podemos causar tanto... Isso. Mas você falou assim, que nesse momento não podemos causar tanto divisões. Porém, as denominações divisões. E, infelizmente, naquele texto, se você eu acredito que você leu completo, lá combate, como a Bíblia apresenta, o bojo denominacional, tá entendendo? A igreja não tem uma placa para dividir. A igreja é formada por pessoa salva, eclesia do grego, que significa formada por pessoa salva. Não é porque é eclesia, é igreja, não é porque é pessoas que qualquer grupo de pessoas é igreja, não. A igreja é formada por pessoas salvas. Né? Capítulo 2, versículo 47 do livro de Atos, fala claramente que o Senhor acrescentava aqueles à igreja. Né? Então, alguns assuntos que eu tenho tratado são assuntos que podem se repetir, porque às vezes nós temos tacado, às vezes eu aperto na mesma tecla, porque eu vejo que tem pessoas que faz vista grossa
para assuntos que parecem tão fácil de se entender, mas é o mais difícil de se entender. Por exemplo, a questão de igreja, eles misturam igreja com denominação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão do dízimo, tem pessoas que sabem o que é o dízimo, sabem como fazer, sabem o que a Escritura ensina, mas mesmo assim, continuam naquela tradição. A questão de línguas estranhas também, a questão dos dons espirituais, a questão são questões que eu tenho apertado na mesma tecla, porque o povo hoje, por mais que vive em uma crise colossal, vamos dizer assim, é das pessoas que é apegada à idolatria, ao engano, e tem algumas pessoas que falam como você fala aí, para poder animar as pessoas, a esse momento, mas tem pessoas que exortam através da doutrina bíblica. E eu não sou contra o que você argumentou, é muito bonito o seu discurso, muito bom, porém, no entanto, tem que haver o combate às heresias e mostrar o que realmente diz a Bíblia sobre esse tópico que eu acabei de apresentar para você. E acabei de falar para você sobre essas questões de língua e tal. Então, é muito importante tanto o incentivo às pessoas a ler a Bíblia dentro dessa pandemia e explicar, olha, pessoal, a igreja é isto, é esse aqui. Todo mundo sabe, a igreja somos nós. Mas eu não sei como é que a pessoa olha para um prédio e diz assim, ali é a igreja. Aí olha para uma denominação e diz que é uma igreja. Denominação é igreja. As línguas também, aí vai entrando outros assuntos. Aí você diz, Daniel, você repete muito as coisas. É porque eu não vejo resultado. Tá entendendo? É porque eu não vejo fruto muito. Então eu tento, e tem vezes que eu mando três estudos para uma pessoa, 2 ou 3 estudos, aí na terceira vez, Júnior, sabe o que acontece? Aí que a pessoa vai ver o estudo. E se eu não tivesse mandado a terceira vez? Então tem vezes que eu insisto muito, tá entendendo? Para poder ver, produzir algum fruto. A uva, quanto mais você espreme, mais desce o vinho, mais desce o suco. Então tenta espremer o assunto até o que der, tá entendendo? Tem alguma dúvida? Dúvida você tem, né? Alguma pergunta, alguma que você queira falar ou fazer? Pode ficar à vontade aí. Acho que eu já falei bastante. Então, Daniel, tem uma coisa errada. Porque eu não disse que não é para fazer crítica, e eu não disse em momento nenhum que a gente não deve combater os pensamentos errôneos acerca da interpretação bíblica. Eu não disse isso. É que a gente deve sim. Eu fui até um pouco grosseiro com você. É uma prova de que eu não falo as coisas para agradar. Por mais que eu fale corretamente e queira ser educado, eu não falo para agradar. Eu falo aquilo que eu acho que é correto. Entende? Então eu não estou dizendo, não critique. Se você acredita em algo e esse algo para você é verdadeiro, defenda isso e debata mesmo com pessoas que acham o contrário. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu faço isso diariamente. Eu debato com pessoas diariamente. Diariamente. Eu e você, nós fizemos parte de um grupo de estudo, e eu não sei se você lembra dele, do Leandro. Ele era lá do Rio de Janeiro. Ele era meio simpático com o judaísmo. E a gente batia muito forte nele, Lembro. porque a gente entende o evangelho de outra maneira. E é assim sobre a igreja, a gente pode falar em todo o tempo, cara. Inclusive agora nessa conversa. Mas os caminhos que a igreja deve dar para as pessoas em momentos de crise, a igreja não está dando.
A igreja não está dando. Então, esse é Uhum. invitações. Por quem? Por nós que somos igreja. A gente precisa mostrar para as pessoas que o Deus da Bíblia não é o Deus que elas imaginam na mente delas. Esse é o meu ponto principal. Se isso não ficar claro, a gente não tem como Sim, continuar o diálogo. não, eu tô entendendo sobre a sua colocação, estou entendendo que o foco e no momento de crise, a igreja tem que se meter naquele momento de crise e, vamos dizer assim, dar uma ajuda, né? Ajudar espiritualmente e tal. Eu acredito, pessoalmente, na minha humilde opinião, que a igreja, é, ela, por mais que possa se preocupar com isto, em dar uma, vamos dizer assim, um diálogo, ajudar as pessoas em momentos difíceis, eu acredito que não seja só num momento difícil. Uma crise financeira, a igreja também tem que estar lá. Mas o foco principal da igreja, não, vamos dizer assim, não propriamente que seja isto, tá entendendo? Seja isto. A igreja de Jesus Cristo, ela se reúne em torno do Senhor Jesus para adoração. As pessoas do mundo, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, um dia possa conhecer. E acredito que os ensinos bíblicos, ele não deve ser parado para poder dar pausa para falar sobre o coronavírus. Acredito que isso, ele pode falar sobre essa questão dessas pragas e tal, essa peste, essa pandemia, mas acredito que não seja a prioridade da igreja só falar sobre a pandemia. Quando passar a pandemia, vai vir outra coisa. Então a igreja vai ter que mudar o foco para outra coisa. Eu acredito que seja muito mais profundo. Eu estou entendendo o que você está falando também, mas muito mais profundo do que isso aí. Porque a igreja já passou por um momento muito difícil, desde o início. Né? Eu estou aqui aberto a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 19, que diz assim: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, quando se fala que até importa que haja heresia entre vós, fala da esfera, vamos dizer assim, cristã, vamos dizer, dentro do cristianismo, né? Dentro do cristão. Então, já no início, você falou que um líder religioso fez uma crítica, né? Aproveitou a oportunidade para poder fazer aquela crítica. Mas eu acredito que a crítica dele, não defendendo ele, mas a crítica dele foi melhor do que, ou seja, a oportunidade dele, vamos dizer, o contexto que ele usou para ser um oportunista, foi melhor do que aqueles que usam para arrancar dinheiro do povo. Né? Por exemplo, existe uma pessoa aí, não vou falar o nome, que vendia feijão para poder curar o coronavírus. O que você tem a dizer? Imagina a situação. Então, eu vejo mais pior essas pessoas que usam de má fé, da oportunidade, oportunista, para arrancar dinheiro do povo, do que aqueles que criticam essas pessoas que fazem tais coisas. A Bíblia diz que haveria isso no meio da igreja, né? Então, é mais ou menos isso aí. Então, Daniel, Hum, cara, veja bem, você tem um assaltante que mata a sua vítima com uma facada. Você tem outro assaltante que mata a sua vítima com um tiro. Qual que é pior? A vítima que morreu de uma facada ou a vítima que morreu de um tiro? Não é o caso de você pensar qual que é menos pior, qual que é melhor que o outro.
A gente não pode resumir a nossa visão a simplesmente isso. Quem está certo, quem está errado. Quem é melhor, quem é pior. Quem é menos pior e quem é mais pior. No final das contas, todos nós Mas temos uma parcela de... Tem um padrão para poder conferir. Sim, com certeza. Se eu estou dizendo assim, feijão mas e vendeu feijão. eu estou entendendo. Não estou defendendo o Silas Malafaia. Eu tô entendendo. Só que a questão aí não é para ficar de grupinho dizendo, ah, você está certo, você está errado. Não. A questão é que a verdade ela não é relativa, como diz o relativismo. A verdade ela é absoluta. Ela tem que ou tem a verdade ou tem a mentira. Não tem meia verdade. Então, não é dizendo, ah, você está certo, você está errado. Então tem que ter um foco, tem que ter uma base. Eu acredito que a Bíblia é, é esse foco, é essa base. Tudo tem que girar em torno da Bíblia e o debate, a questão deve ser colocada à luz da Escritura. O problema de hoje é que a maioria das pessoas, elas não, vamos dizer assim, elas não têm a Bíblia como, vamos dizer assim, a última palavra. A palavra de Deus, aquilo que está batido martelo. Ah, vamos ver o que a Escritura diz. Quando vamos para a Escritura, aí há divergências doutrinárias. Há vários pensamentos, correntes de pensamento diferentes. Mas existe um pensamento certo, existe uma corrente verdadeira, existe uma doutrina verdadeira. Senão nós estaríamos perdidos. Então, nessa parte que eu sempre bato. Não é dizendo que eu estou certo. Não é dizendo que o João está certo. Não é dizendo que o Pedro está certo. É ver, eu e o Pedro, eu e o João, ver que a minha ideia e a ideia dele é de acordo com a Bíblia. Por isso que eu falei para você hoje pelo WhatsApp. Compare o que eu escrevo com o que está escrito. Né? Comparar o que está escrito. Aí nós vamos ler o texto, vamos ler o contexto, vamos estudar junto, vamos ver se realmente aquilo é aquilo mesmo que o Espírito Santo inspirou o autor a escrever. Mas a maioria dos povos, a maioria das pessoas, Júnior, não fazem isso. Né? Tem até um ditado aí, e é bem interessante, o capítulo 17, versículo 11, do livro de Atos dos Apóstolos, diz que os irmãos bereanos eram mais nobres do que os que estavam em Tessalonicenses, porque eles examinavam tudo o que Paulo falava, para ver se era assim mesmo. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios, Paulo falou, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, o problema de hoje é ir além da base, que é a Escritura Sagrada. Mais ou menos isso aí que eu sempre enfatizo, entendendo? Então, eu também acredito que existem verdades absolutas. Eu acredito em verdade absoluta. Para mim, a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Para mim, Deus é uma verdade absoluta. A Trindade é uma verdade absoluta. A comunhão dos santos é uma verdade absoluta. Eu creio na doutrina apostólica. Eu creio nos registros apostólicos. Eu creio. Eu acredito em tudo isso. O meu ponto de crítica é que a gente não pode transformar o evangelho simplesmente numa luta para, mesmo que seja para desmascarar outra pessoa, mesmo que seja para você errado e que ela está distorcendo o texto bíblico, isso tem que ser feito. Na verdade, isso deve ser feito. Mas a gente não pode resumir o evangelho a isso. A gente não pode resumir o evangelho a uma espécie de briga espiritual ou a uma espécie de ponto eterno. Porque a igreja precisa ser a luz do mundo. E é no momento de crise, é no momento de escuridão, que a luz tem que brilhar mais. Então, você veja, eu vou pegar alguns exemplos aqui. No Antigo Testamento, Deus ele vai mandar as pragas lá e ele diz para o povo hebreu como o povo deve se comportar. Ele passa uma ordem para a liderança passa essa ordem para o povo. Então, você vê muito isso no Antigo Testamento. Olha, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre vós. Deus ele passa a mensagem para a liderança passa a mensagem para o povo. Só que nós estamos vivendo um momento de crise. E a igreja não tem nenhuma mensagem para dar para as pessoas.
seja uma mensagem de fé, de esperança, um caminho. As pessoas estão perdidas. Elas não sabem se confiam no discurso do presidente, elas não sabem se confiam na Globo, elas não sabem se confiam na Jovem Pan, elas estão perdidas. E cadê a igreja, que é quem recebe as orientações de Deus? Cadê os líderes cristãos, que são aqueles que deveriam mostrar pelo menos um caminho para as pessoas? Os líderes cristãos estão perdendo tempo brigando uns com os outros. Eu já disse, é importante você debater? É claro que é importante, mas cada coisa tem seu tempo e seu momento. E eu não estou dizendo também que a gente vai falar só de pandemia. Eu estou dizendo, eu estou ressaltando a importância das nossas ações enquanto cristãos, seja frente a uma pandemia, uma crise. Eu estou dizendo para agirmos como luz do mundo. As pessoas estão confusas demais, estão ficando paranoicas, presas nas suas casas, e a igreja está de olhos tapados para isso, meu amigo. O problema também, eu quero dizer também sobre o que você falou aí, o problema é que as pessoas em si, como já falei no início, não entendem o que é igreja. Aí está misturado tudo. Está misturado tudo. Nós temos que olhar para a Bíblia, inclusive no livro, vamos dizer assim, no livro de Atos, nós vemos aí que a igreja passou perseguição. A igreja hoje não está passando perseguição, certo? E como você bem salientou, a igreja é a luz do mundo. É por isso que esse mundo de trevas, de alguma maneira, a luz não se mistura com as trevas. Então, vamos dizer assim, ao confronto, e em momento de crise nós vamos perceber que a igreja, principalmente os irmãos, entre os irmãos, deve ajudar um ou outro, certo? Deve ajudar um ou outro. Nós vemos quando, em Atos dos Apóstolos, no Foz de Memória, capítulo 13 a 14, quando veio aquela fome, aquela crise de fome, porque por mais que esteja uma pandemia, não vamos dizer que esteja uma crise de fome no Brasil. Então, houve uma crise de fome. E a prioridade foi ajudar uns aos outros irmãos, né? E quando a igreja foi perseguida pelo mundo, a igreja sempre anunciou o evangelho. Nós sabemos que existem pessoas que anunciam o evangelho verdadeiro. E esse evangelho é um conjunto de doutrinas, pode ser também, e pode ser a anunciação da mensagem do Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas que estão desesperadas é porque não têm certeza de salvação. Eu mesmo, particularmente, eu não estou desesperado, certo? Eu sei o que está acontecendo aí. Se o mundo acabasse hoje, caísse um meteoro, explodisse o planeta, para mim não tinha nenhum problema no sentido assim de apavoração, certo? Porque eu estou salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo e não tenho essa preocupação. Porém, que o povo é apegado, vamos dizer assim, uma religiosidade. As pessoas estão desesperadas, não estão indo para os salões de reuniões, que eles chamam erroneamente de igreja, e fica aquela confusão toda. Como você bem colocou, a chamada igreja hoje, que é a denominação, que deveria dar o braço, as instituições religiosas, deveria dar o braço para a sociedade, como uma instituição religiosa, elas não estão fazendo. É verdade, você está falando aí. Porém, a igreja é formada por pessoas salvas. Só que está a confusão, a mistura. Há uma briga, há vamos dizer assim, há uma desordem intelectual, doutrinária. E se não haver pessoas de consciência sã, a mente sã, para levar o evangelho, como diz realmente a Escritura, não blá blá blá, não para dizer que está dizendo anunciando a Bíblia, diz assim, qual é as pessoas que estão nesse momento para receber uma bênção e tal, porque os participantes, as pessoas que vão receber bênção, estão em todas as épocas, vamos dizer assim, todos querem uma bênção, vitória, mas a anunciação da salvação, nesse tempo presente de pandemia, devia ser mais enfatizada, a salvação, soteriologia, principalmente. Então, esse é meu foco, é o meu pensamento. Por mais que teve a anunciar outras coisas, ajudar, mas a melhor ajuda
no momento, seria a anunciação da salvação, como realmente ela é, como realmente está escrito. E isto vai bater de frente com vários tipos de doutrina, como já anunciei anteriormente, já falei sobre aqueles pontos lá, já tinha falado. Então, eu acredito que a primeira vez nós estamos dialogando e tal, sobre assuntos variáveis, inclusive neste período de pandemia, e acredito que a sua mensagem é como se fosse uma mensagem de esperança, que a igreja acordasse para uma mensagem de esperança, para dar esperança como luz nesse momento difícil de pandemia. Eu acredito que entendi o que você queria dizer. Então, na verdade, veja bem, você falou que a igreja precisa pregar nesse momento a mensagem de salvação. Sim, porque a salvação é importante, a salvação das pessoas é importante. Paulo, até o seu último momento de vida, se preocupou com a salvação das pessoas que estavam ao seu redor. E ele não só se preocupava com a salvação das pessoas ao seu redor, mas com a salvação de todo mundo, das pessoas que estavam nos lugares mais longes da terra. Só que isso contradiz algo que você disse antes disso. Porque você disse, olha, se o mundo acabar hoje, eu não estou preocupado, porque eu já tenho a minha salvação. Então... Só que eu não falei nesse tom, né? Isso é uma espécie até de egoísmo. Diz assim, eu estou salvo, então o mundo pode acabar, porque eu já estou salvo. Mas tem pessoas na sua família, tem vizinhos seus, que precisam ser alcançados pela graça de Cristo, que precisam ser alcançados pelo poder do Evangelho, que ainda precisam ser despertados para a realidade da fé. E é isso que eu chamo a atenção das pessoas. A salvação precisa ser pregada? Sim. Só que a igreja, em alguns momentos, é aquela que pega na mão das pessoas e conduz elas até a verdade, até a luz que é Jesus. Não é verdade? Então, falta na igreja, não só no Brasil, mas na igreja mundial. Falta líderes capazes de entender a realidade do mundo, de entender a nossa realidade enquanto sociedade, de entender nossa realidade enquanto igreja. Deus aí que você está pregando. Então, Paulo é levado até o Areópago. E lá ele conta a história do Deus desconhecido. A história do Deus desconhecido. Ou seja, Paulo estava dando para aquelas pessoas uma resposta a partir da realidade delas. A realidade delas era o politeísmo. Eles encontraram a resposta em Paulo acerca do monoteísmo, da crença em um só Deus. Então, a gente precisa ter esse olhar social, a gente precisa ter esse olhar lúcido em relação à nossa realidade. Sabe por quê, Daniel? Porque a gente não vive num mundo paralelo. A gente vive em sociedade. Nós não somos alheios ao que acontece no mundo. A gente faz parte do mundo por enquanto. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas ainda estamos no mundo. Ainda estamos no mundo. Então, muita coisa que devia passar pela mão da igreja, muita coisa que devia ter a opinião da igreja, acaba não tendo. E quando eu digo igreja, eu me refiro exatamente aos salvos, aos cristãos, aos que creem em Jesus. Quando eu digo igreja, eu me refiro àqueles que amam ao Senhor Jesus e que veem nele um Senhor e um Salvador. Falta dessas pessoas. Quando eu falei na questão que se poderia o mundo hoje acabar e tal, só que eu não falei, você mencionou, eu falei na questão da minha certeza de salvação, certo? Quando eu falei que o mundo se acabasse hoje, eu falei na minha humilde opinião, na minha percepção, se o mundo acabasse hoje, agora, nesse momento, eu não estaria preocupado, tá entendendo? Então,
vamos dizer assim, que o povo está preocupado, na maioria deles, porque eles acreditam que Deus vai punir eles de uma maneira que eles não vão ter a salvação. Tá entendendo? É nesse aspecto que eu me direcionei a minha voz. Não uma questão de dizer assim, eu estou salvo, quiser o mundo exploda. Não é dessa maneira. Não é dessa característica, dessa essência que eu estou falando. Tá entendendo? Não é disso. Porque o Senhor Jesus Cristo, no livro de Lucas, no Foz de Memória, capítulo 9, que o discípulo, ele passar por samaritano, parece, por o samaritano, sei que ele está numa estalagem. E aí, eles falaram, quer que eu desça fogo do céu? Os discípulos falaram, pede para descer fogo do céu como Elias fez. Jesus falou, não é assim não vim para destruir as almas, mas para salvar. Você não sabe que espírito eu sou. Então, não é a questão de destruir em si, mas a questão que as pessoas, a mente dessas pessoas, venha estar de um momento tão transformada, tão tranquila, confiando unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo como salvador pessoal, se qualquer problema acontecer com elas, elas não estejam preocupadas. E a mente está mais, vamos dizer assim, mais tranquila, mais maneira para tratar sobre este assunto que é a pandemia que estão vivendo no dia de hoje. Então, se a maioria das pessoas, a igreja, os salvos, vamos dizer assim, os salvos, entendesse essa colocação que eu estou falando aqui, mas o problema maior não é por causa que eles não entendem, vamos dizer, não tem a certeza da salvação, a garantia, a maioria deles, é por causa dos que ensinaram ele, né? Os cabeças, entre aspas, os líderes, entre aspas, que ensinaram eles. Né? Não vai sair um grupo de cristão na rua falando isso e aquilo. Eu já vi vídeo de pessoas de joelho, na rua, orando, ai meu Deus, abençoe, na porta dos prédios, pedindo para poder abrir aquela coisa, para se abrir vai acabar a comunhão, vai acabar tudo. Não é assim, certo? Não é assim. Então, se as pessoas se ficassem conscientes do que é igreja, o que é comunhão com Deus, os prédios, os locais de reuniões, é apenas locais de reuniões. Não tem nada de especial, espiritualizado, porque eles misturam Israel com igreja, misturam a questão da adoração exterior do Antigo Testamento com os dias de hoje. Aí vive apavorado, pode ser uma dessas passagens, a causa de muito viver apavorado. Ai, meu Deus do céu, eu não estou indo no culto, eu não estou indo... Aí, por quê? Culpa de quem? Será que é da igreja em si? Ou dos irmãos, das pessoas que deveriam ter o dom para ensinar e tem apenas um título eclesiástico sobre si? E aí age de acordo com a forma da faculdade que deu para ele. E aí vem a pandemia, desmantela tudo, fecha os salões de reuniões, e aí eles ficam sem saber o que fazer. Aí nós não podemos generalizar e dizer a igreja não está fazendo nada. Ela pode estar fazendo, né? Então, essa é a minha colocação e acredito que as pessoas que estão assistindo aqui estão entendendo. Se não estão entendendo, não posso fazer nada. Eu não sei, né? Tá entendendo? Ó, você falou uma coisa que é muito perigosa, cara. Você colocou aí que a salvação está ligada à sua convicção. Então, você tem convicção da salvação e por isso você está tranquilo. Só que... Não, é certeza. Os dias... É só apenas a certeza. Certeza da salvação. Certo, Isso, você tem certeza da salvação. A Bíblia menciona a certeza da salvação. De pessoas vivas dizendo que eram salvas. Certo. É só nesse aspecto. Só que os dias maus, eles vêm sobre nós, sobre a terra. Imagina que a pessoa ela pensa assim, hoje eu tenho certeza da minha salvação. Eu estou convicto da minha salvação. Só que vem um dia mau. O cachorro dela morre, o filho dela vai doente, ela perde a casa e ela tem que sair da casa dela. E ela começa a duvidar da salvação dela. Certo? Eu não quero entrar no mérito aqui da predestinação. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu não quero discutir isso. Só que a salvação nem sempre está ligada à certeza da salvação. Por quê? Eu posso ter certeza da salvação e não ser salvo. Porque eu vivo uma vida dissoluta, eu não me arrependi inteiramente. A minha certeza não é uma certeza genuína. Ao passo que, num dia triste, eu posso duvidar da minha salvação.
mas ainda ser salvo. A convicção, ela muda, a certeza, ela muda, só que a salvação não muda. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem um homem que olha no espelho e diz: eu tenho certeza que eu sou uma mulher. Ele tem certeza que ele é uma mulher no corpo de um homem. Essa certeza garante que de fato ele é uma mulher? Não. O cara olha no espelho e ele diz: eu tenho certeza que eu sou uma mulher. A certeza dele não faz dele uma mulher. Ele é um homem. Ele é um homem. Então, a salvação não muda. As nossas certezas mudam, as nossas dúvidas mudam. Só que a salvação está acima da nossa certeza e está acima das nossas dúvidas. Tudo bem nesse ponto? Eu estou entendendo, estou entendendo. Só que quando eu falei certeza da salvação, vamos dizer assim, porque nós lemos capítulo 6, versículo 47 de João, que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é salvo, certo? Capítulo 1, versículo 18 de 1 Coríntios, fala que Paulo fala, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, incluiu até aqueles crentes carnais de Corinto, chamou eles de salvos também. Então, quando eu digo da certeza da salvação, é óbvio que a salvação está além. Como é que você vai ter certeza se ela não está na frente, né? Mas quando você falou os dias mal, onde vinha os dias mal. E você pode até duvidar, mas acredito que, assim como o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, ele também está dentro do ser humano para dizer que ele tem certeza da salvação. Como eu sempre gosto de dizer, há dois grupos de pessoas relativos dentro da soteriologia bíblica, quando nós vamos analisar. Há os que dizem ser salvos e não são salvos, há os que talvez duvidem da salvação e são salvos, ou seja, ao primeiro grupo são salvos, o segundo grupo são aqueles que permeiam entre os salvos, né? Vamos dizer assim, que fica semeando dúvida. Só que a convicção do Espírito Santo no coração de cada cristão é algo que cada um experimenta, não experimenta, mas se alimenta. Eu já estou mudando aqui o foco, porque experimentar é aquele que realmente não creu e não foi salvo, apenas experimentou, né? Então, ele permeia entre os salvos. E como você falou, a certeza pode mudar, sim, mas se você creu um dia que você era um pecador, você creu que o Senhor Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, o Espírito Santo te convenceu que você é salvo, se você dizer, eu não sou mais salvo não, eu fiz isso e aquilo, então você está dizendo que a salvação é dependente das suas obras. Ah, no dia mal não sou mais salvo, não. Então, meu Deus do céu. Então, a certeza no seu coração não era o Espírito Santo que tinha produzido. Era apenas o seu pensamento no momento de êxtase, de alegria entre os seus amigos, né? Então, a certeza da salvação te leva a praticar bons frutos. Por mais que um dia pode acontecer que você decaia, vamos dizer assim, você caia em erro e pecado. Capítulo 2, versículo 1 de a epístola de João, a epístola de João não foi escrita para incrédulo, foi escrito para crente. Ele falou, meus filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele falou do salvo, e não somente do salvo, mas também do mundo todo. Ele está falando isso aí. Então, o que acontece quando o salvo peca? Perde a comunhão. Lá está dizendo no capítulo 1, versículo 7, comunhão. Então ele pode perder a comunhão, perder o galardão, essas coisas. E ele pode se sentir muito, vamos dizer assim, muito carregado. E chegar um momento de dizer, será que eu sou salvo? Mas se ele disser tirar a salvação dele, a salvação, como você mesmo bem colocou, está acima do intelecto do ser humano. Imagine que ele perca a memória, dá um problema na memória dele, e ele não se lembra mais de nada. Aí ele perdeu a salvação? Não é isto. Então a salvação, como você bem colocou, está acima. A certeza é só um pingo do fruto, é só um pingo do fruto da pessoa ser salva. Porque hoje é pregado, você sabe que é pregado um evangelho que você diz assim, você tem que perseverar, tem que batalhar, tem que santificar, não pode fazer isso, não pode fazer, senão você perde a salvação. Então você nunca teve. Como é que você vai ter a vida eterna e não tem vida eterna? Você nasceu de novo e não nasceu de novo. Que negócio é esse? Um ex-nascedor de novo. Então é muito complicado. Então é nessa tese que eu estou colocando. Não é uma questão calvinista, porque a Bíblia não foi escrita por Calvino. Paulo não era calvinista, Calvino, vamos dizer assim, João Calvino foi um filósofo, um tempo desse atrás aí. Então a Bíblia tem uma colocação muito severa sobre essas questões da certeza da salvação, a qual não é pregado por muitos. Então se muitos têm a certeza da salvação, no momento difícil, vai ajudar ele. Eu estou salvo, Jesus está comigo, Deus está me dando força, o Espírito Santo está comigo,
Então ajuda ele. Então não podem pensar negativamente, né? Pensar que eu não vou ser salvo porque é um dia mal. Vamos pensar positivo. Vamos ver que tem pessoas que passam por problemas, mas ele diz assim, eu pequei aqui, fiz algo errado, vou me arrepender, perdi a comunhão com Deus. Minha salvação está no meu interior. E Jesus vai me restaurar. E ele vai para frente. E quando a pessoa vez quer perseverar e não consegue, não sou salvo mesmo, eu não consigo a salvação, vou logo pro mundão aí, tô nem aí e tal. Aí fica mais pior. Então, há esse paralelo que deve ser considerado. E vamos já quase chegar ao fim aqui, porque minha esposa está quase chamando aqui. Vou ir buscar ela. Ela está numa casa ali, então. Pois é mais ou menos isso aí. Certo. Certo. Então, a gente vai concordar aqui que a salvação está acima da minha dúvida ou da minha Com convicção. certeza. É só fruto, né? Perfeito. Perfeito. Cara, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque o Tranquilo. assunto que eu puxei lá no começo, se a gente for detalhar coisa por coisa, aí não tem hora que acabe, não tem hora que dê Tem para não. falar sobre tudo. Tem Mas vamos muita fazer o coisa, viu? seguinte, Sim. vamos pegar um tema específico, um tema só, para a gente focar só num assunto e a gente Pronto. volta num outro momento para dialogar Pronto. melhor só sobre um tema. Só um tema, é. Isso mesmo. Então, Você é isso concorda? aí. Concordo sim. Beleza. Tá feito aqui. Tá certo. Então, ei, Júnior, muito obrigado pela sua participação, Tá viu? bom. Muito obrigado mesmo. E desde já agradeço aí. Algumas colocações que eu coloquei, talvez não pôde agradar você, o que eu falei talvez foi, você achou meio contraditório, aquela coisa, mas é assim, debatendo ideias e não as pessoas. Deu seu parecer aí, final. Tá bom. Eu também agradeço, obrigado e espero que tenha uma próxima vez. Ok. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Você. Amém. Valeu. Fica com Deus. Até mais. Falou.